Oi pessoal, eu agora estou chegando na casa do nosso entrevistado de hoje. Eu preparei uma grande surpresa para vocês, espero que vocês gostem. Vem comigo! Obrigadíssimo pela oportunidade. Na verdade, para mim é um privilégio poder participar desse teu programa, de poder compartilhar com os teus espectadores, com os teus leitores um pouco dessa minha experiência. Eu me defino como um deal maker. Eu realmente, o que me motiva, de fato, é identificar uma oportunidade, concretizar essa oportunidade, viabilizá-la financeiramente, lançá-la e aí passei para uma próxima. Eu de fato, eu não tenho a tradição de construir um negócio de longo prazo. Eu gosto de fato é fomentar novas oportunidades. Eu sou um conquistador, eu gosto da conquista, eu gosto de romper esses paradigmas, eu gosto de buscar as missões que eu mesmo me encarrego de criar para mim. Então eu acho que é um pouco isso que me define nessa categoria de um empreendedor serial, de um empreendedor que vai buscar realmente identificar oportunidades, realizá-las e vendê-las, e essa dinâmica é o que me motiva, é isso que me faz acordar de manhã e estar buscando uma próxima ideia. Quais foram os principais projetos que você desenvolveu? Cláudio, eu diria que o projeto mais emblemático da minha trajetória foi indiscutivelmente aquela aventura de levar a agência de modelos Elite para o Brasil. Naquele momento eu era um jovem estudante de economia, buscando uma vocação, buscando me realizar no empreendimento. Não tinha dinheiro, não falava inglês, não conhecia ninguém na indústria da moda, mas tive contato com a história extraordinária daquele empreendedor visionário que era o John Casablancas, o meu grande amigo, meu mentor, que infelizmente faleceu há 2 meses atrás, mas que me indicava uma enorme oportunidade para o mercado como o Brasil, conhecido por mulheres maravilhosas, mulheres lindas, mas que até então não tinha uma agência internacional que pudesse, de fato, desenvolver a carreira e representar aquelas modelos e oferecer a elas a oportunidade de se lançar no mundo da moda, literalmente, no mundo que eu digo, o cenário internacional de Paris, Milão, Nova York, Tóquio, naquela época, que era um grande mercado. E aquele impulso, aquela fagulha acabou se incendiando dentro de mim, e eu me lancei literalmente numa aventura, arrumei um emprego de carteiro de courier da DHL, fui a Nova York durante 10 vezes num ano, para então ter a oportunidade de chegar a Nova York, eu não tinha dinheiro para viajar, então poder fazer um pitch, fazer uma apresentação ao John Casablancas daquela oportunidade. A Elite, de certa forma, foi um precipitador, um catalisador desse processo de globalização da moda brasileira, por meio das modelos brasileiras que de certa maneira serviram como uma espécie de porta-vozes da moda brasileira nesse mundo do glamour, nesse mundo da moda. Então eu diria que a Elite me permitiu, num primeiro momento, romper todos esses limites e criar uma autoconfiança, uma convicção de que eu poderia fazer sim coisas aparentemente impossíveis. Me deu, obviamente, a oportunidade de conhecer o mundo. Eu literalmente tive a oportunidade de viajar no mundo com o John Casablancas e conhecer mercados, países e negócios que eu não tinha até então tido a oportunidade de conhecer pessoas também no ciclo de relacionamento dele, que inclusive me levaram a um outro projeto muito emblemático que acabou acontecendo quase 30 anos depois do início desse meu relacionamento com o John Casablancas, que foi o encontro promovido pelo John Casablancas com o Donald Trump, que foi um pouco motivo de uma grande promoção de um desenvolvimento imobiliário no Brasil, e que pela forma como esse primeiro encontro aconteceu, pelo desafio que me foi colocado pelo Donald Trump de vender a ele uma ideia em 3 minutos e poder de fato transmitir a ele a essência desse empreendimento e poder ao final desses 3 minutos apertar a mão dele, fazer uma fotografia e simbolicamente dar início a um relacionamento empresarial, mas também pessoal, de amizade, de confiança, que acabou estando expresso
nos últimos 4 livros que ele publicou nos Estados Unidos, que também provocou o convite da McGraw-Hill para que eu escrevesse um livro que foi publicado em mais de 10 países, que se tornou um best-seller, cujo próprio Trump assinou o prefácio do livro. Uma série de, vamos dizer, episódios que acabaram acontecendo em cadeia e que acabaram me permitindo me criar essa plataforma para o contínuo desenvolvimento dos meus negócios. Agora a gente vai fazer uma viagem no tempo. A gente vai até Nova York e a gente vai conhecer onde tudo começou, no YMCA, até a consagração do Ricardo, que foi na Trump Tower, onde ele lançou o livro dele mundialmente. E aqui, no YMCA, na Rua 47, em Nova York, eu passei muitas noites em claro, com muita ansiedade, com muita dúvida, mas com uma força, uma vontade enorme de fazer acontecer. E hoje volto aqui com muita emoção para relembrar aqueles momentos, aqueles sonhos, aquelas grandes ansiedades que eu vivi, mas que me permitiram construir a musculatura emocional para me tornar um empreendedor serial e desenvolver a habilidade de transformar sonhos impossíveis em realidade. Não dá para transmitir a emoção que foi ouvir desse homem, o homem que construiu esse prédio, que eu tinha apenas 3 minutos para vender minha ideia para ele. Parecia uma piada de mau gosto, mas se transformou numa belíssima história de empreendedorismo que virou sucesso no Brasil e no mundo. Ideias, muitas pessoas têm, e essas ideias, na sua grande maioria, não saem do papel. Porque o problema não são as ideias, são as pessoas. É isso que tem que estar muito claro. Obviamente que você precisa de um plano de negócios, você precisa de um norte, você precisa de um planejamento. Você não pode fazer tudo na sua vida empiricamente. Mas o ponto que nós estamos discutindo aqui agora não é esse. O ponto é como é que você consegue conquistar a confiança do magnata das modelos, não tendo nenhum credenciamento, nenhum conhecimento. Você precisa fazer uma primeira boa impressão. E fazer uma primeira impressão positiva é você de fato conseguir criar empatia. E empatia só existe com verdade, com sinceridade, com entusiasmo. A pessoa tem que rapidamente ter empatia por você, mas imediatamente ter a confiança de que aquela sua energia, aquele seu entusiasmo, aquela sua capacidade de romper limites pode de fato fazer com que toda aquela sua visão e sonho possam se concretizar. O que aconteceu foi isso. Quando ele percebeu o meu esforço de fazer toda aquela jornada, de sair do Brasil como um courier da DHL, para chegar até ele, conseguir chegar até ele, para contar uma história, e da onde veio essa história, e a percepção e a perspectiva do que poderia acontecer com aquilo, ele disse o seguinte: bom, eu não tenho nada para perder, mas com certeza esse cara, ele tem as convicções, a energia para tentar fazer acontecer. Porque um empreendedor, ele tenta de forma serial, ele fracassa de forma consistente, ele fracassa e tenta novamente. Esse é o espírito do empreendedor, é a resiliência, é poder fracassar sistematicamente até atingir o sucesso. Porque o sucesso na vida do empreendedor é a sucessão de fracassos que constrói a sua inteligência empresarial para que você não erre cometa os mesmos defeitos e você consiga atingir aquele sucesso consistente. Então, eu acho que esse é o grande ensinamento, a grande experiência do empreendedor, que, na minha opinião, deve ser compartilhada. É você acreditar que você pode, mas assumir riscos, aceitar que você vai fracassar. Você só aprende a andar de bicicleta quando você corre o risco de cair de bicicleta. Então, é esse a única maneira. Você, para andar, você tem que cair. Então, se você não tiver coragem de cair, você não mais vai caminhar. E o empreendedor, ele é isso. Ele é um ser que ele não tem medo de arriscar, ele não tem medo de errar, e ele pode fracassar sistematicamente, mas ele sabe que em um determinado momento aquela capacidade dele, aquela musculatura emocional que ele acaba conquistando, vai permitir que ele rompa os limites, quebre os recordes e consiga fazer coisas extraordinárias. Acho que isso é um pouco um discurso comum na vida de todo empreendedor, que você obviamente conhece muitos deles, e você vai perceber que o traço comum é esse. Eles não têm medo de tomar riscos, eles assumem muitos riscos, eles fracassam ao longo da sua trajetória até atingir aquele considerado sucesso empresarial naquele momento, e é uma dinâmica que tem altos e baixos como tudo na vida. O sucesso, ele inspira,
mas o que ensina é o fracasso. E isso você só aprende na escola da vida. Eu literalmente fui formado na escola da vida. Hoje tenho a alegria de poder estar liderando um projeto de empreendedorismo cujo título, cuja marca é Escola da Vida, School of Life. É uma academia global de empreendedorismo, onde nós buscamos fomentar o empreendedorismo, inspirar pessoas muito mais no foco da construção do caráter, da personalidade do empreendedor, do que propriamente nos instrumentos, na capacitação técnica, porque com certeza as escolas de negócios, as escolas de administração têm enorme competência, tradição em fazer isso. O que nós estamos preocupados é identificar e despertar esse potencial inato na pessoa, deixar com que isso se aflore e, obviamente, ajudar as pessoas a gerenciar essas emoções e essas capacidades empreendedoras para desenvolver suas carreiras, desenvolver os seus negócios. Eu acho que isso, uma vez isso determinado e esse DNA e esse espírito libertado, eu acho que com certeza o mundo acadêmico pode, em alguns casos, ser muito importante na formação do empreendedor. Você pode ter empreendedor que é relacionado com a saúde, ou empreendedor relacionado à construção, você pode ter um empreendedor direcionado em diferentes setores da economia e que precisam de uma capacitação técnica específica. Você pode ser um médico empreendedor com uma visão extraordinária de construir um hospital, mas na hora de fazer uma cirurgia, se você não for formado em medicina, com todo respeito, com toda a sua visão empreendedora, você não vai dar seu corpo, seu coração para um autodidata fazer uma operação. Então você precisa, em alguns casos, obviamente, ter essa capacidade. Ou reconhecer que você tem um visionário, um gestor competente, um empreendedor, e você tem a capacidade de contratar e identificar colaboradores que tenham essa capacidade técnica. Então eu acredito que o mundo acadêmico, o mundo da educação formal, ele é fundamental para a construção de uma equipe que possa funcionar liderada por empreendedores. Agora, se esse empreendedor não necessariamente precisa ter uma capacitação ou uma qualificação acadêmica, a história comprova isso. Então, com certeza, Bill Gates, que não se formou em ciência da tecnologia, não se formou em nada, ele se formou na escola da vida, ele deixou a universidade para criar a Microsoft. Ele não foi quem escreveu o software, não. Ele tem engenheiros e técnicos que ajudam ele a desenvolver o projeto. Mesma coisa com Steve Jobs e tantos outros empreendedores que criaram grupos e grandes negócios da economia que nós conhecemos do mundo, que não necessariamente eram os técnicos que faziam acontecer. Você pode ser dono de uma cadeia de restaurantes, não ser necessariamente um bom cozinheiro, mas você teve uma visão de uma oportunidade para fazer. Eu acho que você tem que ter uma visão, o empreendedor tem que ter uma visão, vamos chamar de 360 graus, uma visão periférica, e tem que ter a capacidade de identificar talentos que possam fazer parte de uma equipe, de um time que funcione em harmonia, que possa colocar na prática aquela visão que aquele empreendedor teve em um determinado momento e construir aquele produto ou serviço para atender uma demanda do mercado. Como é que foi essa tua experiência em ser sócio de um dos maiores empresários do mundo, um dos homens mais admirados do mundo? Cláudia, na verdade é o seguinte, o que aconteceu é que naquele episódio quase que caricato do cara me dizer que eu tinha 3 minutos para poder vender minha ideia para ele, eu percebi, e aí é uma outra questão, as pessoas têm uma tendência a uma certa submissão. Então, às vezes o poder ele impõe sobre as pessoas um sentimento de inferioridade. Então, as pessoas têm uma tendência ao se relacionar, ao se comunicar com alguém muito superior economicamente, intelectualmente, ter uma atitude submissa, uma coisa assim realmente de inferioridade mesmo. O ser humano ele tem no seu íntimo muitas incertezas ou muitas inseguranças que fazem isso acontecer. Até no tratamento, de como vai tratar a pessoa, de senhor, ou doutor, etc. e tal, que é uma coisa que não é o respeito nem a educação, é realmente submissão mesmo, inconsciente muitas vezes. E eu, de fato, não tenho esse problema. Eu sempre acreditei que existe um equilíbrio entre as pessoas que tem a ver não com o seu bolso, mas com a sua cabeça, com a sua visão, sua capacidade de desenvolver coisas extraordinárias. Na medida que você aceita esse princípio, você se coloca no mesmo nível. E esses grandes empresários, essas grandes personalidades, elas respeitam essa audácia.
não é falta de respeito, é uma postura. E quando você se posiciona assim, a pessoa te enxerga com respeito. Quando você se posiciona de forma submissa, ela já começa a relação com um sentimento de controle e de exploração. E o que aconteceu no nosso caso especificamente é que, com aquela postura arrogante que ele teve no primeiro momento, de quase me mandar embora, né? Ele não estava num dia de bom humor, ele tinha muitos problemas, ele me disse que eu tinha apenas 3 minutos para apresentar meu projeto para ele, e eu entendi que ali eu não tinha o tempo, e nem ia perder o tempo dele, nem o meu, de tentar explicar nada para ele sobre um projeto, porque 3 minutos obviamente não existe. Então eu percebi que o melhor que eu podia fazer, primeiro, era inverter a dinâmica daquela conversa que a gente estava tendo. Na medida que aquela pessoa ele não se levantou para me cumprimentar, estava sentado ali, e ali ficou, e simplesmente me deferiu assim, uma sentença de morte, dizendo que eu tinha 3 minutos para vender uma ideia para ele, que obviamente quando você já me introduz que você estava de mau humor, cheio de problemas, e que me dá 3 minutos, você não está de fato querendo ouvir 3 minutos com atenção e depois me dizer se gostou ou não. Você está fazendo um favor, uma espécie de cortesia para me dar 3 minutos, uma esmola, e que depois de 3 minutos, que eu tive a oportunidade de que você me ouvisse 3 minutos, você pode ir embora para casa, porque eu não vou comprar ideia nenhuma sua, porque não é esse estado de espírito que eu estou hoje. Como é que você conseguiu então, isso? O que eu acabei fazendo? Supostamente eu não teria que ter 3 minutos, porque nós nos falamos por telefone anteriormente, ele recebeu uma carta do John Casablancas, ele me convidou para essa reunião, então eu fui lá convidado por ele, eu fui lá com uma data e horário marcado, para ter uma reunião, que eu vim de São Paulo para Nova York, supostamente uma reunião de 1 hora, para explicar, para conversar, até porque nós tivemos 2 conversas no telefone muito simpáticas, realmente muito simpáticas e longas, que antecederam esse nosso encontro. E o que acabou acontecendo, quando ele me deferiu aquela sentença, eu achei aquilo de mau gosto, de fato tão grande, e que beirava, obviamente, um constrangimento. Então, no primeiro segundos, eu me senti, de certa forma, um pouco constrangido. Mas, como eu não tinha nada para perder, o que eu pensei foi o seguinte: já que ele me fez me sentir constrangido, eu vou fazer ele se sentir constrangido agora. E o que eu acabei fazendo é que eu acabei movendo ele daquela zona de conforto onde ele estava, e para que ele percebesse que ele não entendia nada do que eu ia falar, não é que eu falei em português para ele não entender o português, o que eu fiz foi questionar, fazer perguntas a ele a respeito do cenário econômico macro brasileiro. Se ele sabia que o que estava acontecendo na economia brasileira, especialmente em relação ao consumo de artigos e marcas de luxo no Brasil. Nós começávamos naquela época, estamos falando em 2003, a economia começava a dar sinais de uma grande explosão de consumo, de uma grande explosão econômica no Brasil, e já as grandes marcas, tanto de carro como Ferraris e Porsches, e marcas como, por exemplo, Louis Vuitton, e Cartier, e Montblanc, e Tiffany's, por exemplo, que em São Paulo tinha 2 lojas, quando em Nova York só tem uma loja. E todos esses questionamentos que eu fiz a ele sobre o número de jatos privados que nós temos no Brasil, o número de helipontos no Brasil, que são iguais nos Estados Unidos, em alguns casos até superiores, os valores das taxas, quanto que se paga por uma Ferrari no Brasil, quanto se paga em Nova York, e todas aquelas questões que definiam uma indústria do luxo, um mercado com grande potencial de consumo, com grandes marcas realmente relevantes no cenário global, e eu indiquei a ele que eu acreditava que no mercado imobiliário, de fato, havia uma lacuna a ser preenchida, e que ainda não havia uma marca de luxo que pudesse apropriar desse ambiente, desse mercado de consumo, e que eu entendia que a marca Trump poderia estar, vamos dizer, alinhada às grandes marcas de luxo do mundo, como Tiffany, como Cartier, como Ferrari, como Louis Vuitton, e que eu achava que aquele era o cenário, o contexto e o momento para que Trump, a organização Trump pudesse desembarcar no Brasil por meio de um desenvolvimento imobiliário. Bom, não precisei falar mais nada, ele obviamente cancelou as reuniões que ele tinha, ficamos 1 hora em reunião, porque ele gostou daquela atitude
daquela ousadia e não só isso, da minha capacidade de entendimento de onde a marca Trump deveria estar posicionada na mente de um potencial consumidor. Então eu acho que esse tipo de postura é o que faz com que você, em poucos minutos, conquiste a empatia do teu interlocutor. E se ele entende que você tem inteligência suficiente, inteligência emocional, inteligência de mercado, ou atitude, postura, que vai poder carregar no ombro aquela marca, aquela missão, você consegue pelo menos demover aquela parede que se coloca na tua frente todos os dias, quando as pessoas querem dificultar ou querem criar empecilhos para comprar a sua ideia ou para aceitar as suas sugestões. Isso é todo dia, isso faz parte das idiosincrasias dos seres humanos que usam o poder para manipular, para dificultar ou para vender facilidade em qualquer que seja o nível. Para quem não conhece os valores por trás desses dois negócios, o output foi positivo. Como é que você me deu algumas informações sobre esses valores e eu fiquei realmente bastante surpresa. Divide aqui com a gente alguns números e, por exemplo, o que você conquistou com a Elite, que eu acho que foi assim incrível. Olha, do ponto de vista financeiro, obviamente, a Elite foi o meu primeiro empreendimento, mas foi um empreendimento que foi muito importante na minha vida porque ele me permitiu me criar muito rapidamente a minha independência financeira e econômica. Eu, aos 23 anos, eu era um jovem já independente, com o meu flat nos Jardins próprio, com o meu carro, com a minha companhia, com um bom prolabore, com distribuição de lucros. Então eu consegui de fato construir um negócio que faturava alguns milhões de dólares por ano, gerava no melhor momento só de comissões para os modelos internacionais mais de 15 milhões de dólares por ano. Então um negócio como foi a minha primeira startup e que de fato me alçou, vamos dizer assim, a dimensão da independência. Então eu realmente consegui experimentar o que é independência muito rapidamente, entre um jovem sem nenhum recurso, nenhuma condição, e poder me encontrar 2, 3 anos depois com a minha independência, e mais do que a independência financeira, o quanto eu acumulei naquele primeiro momento, foi de fato conquistar a minha autoconfiança, a capacidade de fazer, de poder ter visto que eu poderia fazer um negócio de $1 milhão, mas mais importante do que isso, que eu poderia concretizar sonhos, que eu poderia fazer tudo que eu pensar, tudo que eu quisesse fazer, eu poderia fazer. Aquilo foi realmente o coroamento máximo para mim como empreendedor, de poder ver que você pode de fato fazer acontecer contra tudo e contra todos que promovem uma campanha quase de desmotivação para que você desista dos seus sonhos. A relação com Donald Trump foi uma relação também muito positiva. Eu vendi a minha participação no grupo depois de alguns anos que eu estava à frente do grupo. Foi uma saída também financeiramente muito importante para mim. Tive o suporte, o apoio do Banco Pactual, que nos ajudou a concretizar essa venda, fazer a estruturação da minha venda, o que obviamente me permitiu consolidar a minha independência, me permitiu antecipar, vamos chamar, a minha saída do Brasil. Eu moro nos Estados Unidos há 6 anos e estou preparando já uma próxima mudança para a Europa. Eu quero poder concluir um ciclo de 7 anos aqui nos Estados Unidos no ano que vem e poder me mudar para a Europa, onde eu terei a sede da School of Life em Barcelona, e passar os próximos 7 anos na Europa e aproveitar dessa nova experiência e desses novas oportunidades de negócio e de relacionamentos também. Então, minha vida é um pouco esse processo dinâmico de mudança, de sair da zona de conforto, de colocar um tubarão no meu tanque para que eu esteja sempre alerta e buscando novas oportunidades. Meu negócio é desenvolver projetos e negócios e ter, obviamente, uma base para poder desfrutar da minha vida. O que eu digo é o seguinte: o empreendedor ele não se aposenta nunca, mas ele tem que saber aproveitar a vida logo. Então, eu moro hoje numa ilha privada aqui em Key Biscayne maravilhosa, aonde as pessoas pensam em vir se aposentar quando elas tiverem 65 anos, 70 anos. E eu vim para cá
com 40 anos. Então, é muito diferente. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa inteligência. Ele tem que trabalhar, com certeza, ter a responsabilidade, aproveitar dos benefícios dos recursos que ele ganha, mas ele tem que desfrutar da vida, ele tem que poder acumular, mas ao mesmo tempo desfrutar, porque eu não quero me aposentar velho e viver da acumulação de uma riqueza, de uma poupança que eu fiz, depois que eu não tenho saúde, que eu não tenho vontade de viver, que eu não tenho vontade de aproveitar. Eu acho que a gente tem que viver a vida intensamente, o máximo possível. Isso eu aprendi com o John Casablancas e coloquei essa lição de vida na prática desde muito cedo. Ele sempre me dizia: Belino, você tem que pensar como rico, mesmo que você não tenha um tostão. E eu ouço isso desde que eu tinha 22 anos, quando eu comecei a ser sócio do John Casablancas. Pense como rico. Você não precisa gastar como rico se você não tem dinheiro e fazer dívidas e se encontrar com problema. Não, mas é a atitude. Essa atitude de rico faz você ficar rico. Porque é quase uma predisposição. Agora, ficar rico não é ganhar dinheiro como objetivo principal. É consequência. É fazer as coisas bem feitas, é realizar, é empreender, é desenvolver coisas e fazer com que outras pessoas junto com você também possam se beneficiar do teu talento, do teu sucesso. No episódio de hoje, o empresário Ricardo Belino nos deu preciosas dicas sobre empreendedorismo. Você aprendeu que, para ser bem-sucedido, você vai ter que deixar de lado o medo e a preguiça. É necessário atitude e postura corretas. A inteligência emocional é primordial para o sucesso. Ideias todo mundo tem, de monte. Tem valor quem consegue tirá-las do papel e executá-las. Utilize a empatia para criar uma primeira boa impressão. O empreendedor faz tentativas de forma serial. Quando fracassa, tenta novamente. O sucesso inspira, o fracasso ensina. Se você gostou do nosso conteúdo, indique para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais, dê um joinha e se inscreva no canal. Obrigada pela sua audiência e não perca um novo episódio na semana que vem. Até lá! Meninos, como é que foi para você fazer sucesso da noite para o dia? Agora você está no táxi, no cinema, nos Estados Unidos, não como ator, como apresentador, na televisão americana, na televisão brasileira.